Meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Miguel Cavalcante. Hoje vamos falar sobre Leônidas da Silva, que nasceu em 1913 e veio a falecer em 2004, aos 90 anos de idade. Leônidas foi um campeão de futebol. Jogou por toda a sua vida futebol. Claro que já na fase adulta, na juventude dele. Leônidas seguiu sua vida, nasceu no Rio de Janeiro, né? No bairro do Bom Sucesso, né? Onde também tinha um clube também do mesmo nome, Bom Sucesso. E começou dali, entrou no futebol pelo Bom Sucesso, onde fez carreira. Começou a jogar logo depois do Bom Sucesso, começou a jogar pelo Flamengo, Fluminense, onde foi 3 vezes campeão pelo próprio Fluminense. Antes de eu continuar no vídeo de hoje, eu gostaria que vocês compartilhassem, dessem aquele like esperto, se inscrevessem, né? E ativasse o sininho para receber as notificações dos vídeos, né? Pois bem. E deixe os comentários, sugestão dos comentários aí, viu? Beleza? Pois bem, como eu estava dizendo, o Leônidas nasceu no Rio de Janeiro, né? Fez o quarto ano, estudou até o quarto ano primário, se não me engano. Eu estudei isso, eu procurei algumas coisas da vida dele. Então, o Leônidas foi um cara excepcional para a época dele. Participou de diversos torneios de futebol, logicamente nos clubes citados aqui por mim. Jogou pelo Bom Sucesso, como já citei, Flamengo. Ele se transferiu depois. Profissionalmente ele jogou pelo Flamengo, pelo Fluminense, onde ele foi campeão 3 vezes pelo Fluminense no Campeonato Carioca. Jogou pelo Vasco, jogou pelo Fluminense, Vasco, Flamengo, Peñarol e River Plate, esses últimos da Argentina. Palmeiras, se não me engano, eu tenho certeza, o Palmeiras na época. E ele jogou, né? Também jogou eu quase que ia me esquecendo. Ele jogou pelas seleções nacionais que se tinham na época, nos 30, todo o período dos anos 20 e 30. Leônidas jogou pelas seleções do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Brasil. Na época ainda existia a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, né? O que foi, alguns anos mais tarde, transformada em CBF, Confederação Brasileira de Futebol. No caso da seleção, dessas 3 seleções, foi anos diferentes, né? 35, 34, coisa assim, não me recordo. Só sei que o Leônidas participou dessas 3 seleções, foi convocado para as 3 seleções em épocas opostas, diferentes, logicamente. Rio de Janeiro, São Paulo e a seleção brasileira, onde ele foi convocado 2 vezes, uma em 34 para a Copa de 34, certo? E outra em 38, 4 anos mais tarde, para a Copa de 38. Pela seleção brasileira, ele teve um recorde na época dele, nos anos 30. Na época dele, porque lá atrás, né? Início do futebol aqui no Brasil. Futebol arte, né? Que se tinha aqui. Ele foi, pelo Brasil ele não foi campeão, mas ele foi artilheiro com 37 gols marcados. Vejam bem, 37 gols marcados, o artilheiro pela seleção brasileira. Pelo Bom Sucesso,
Ele foi artilheiro com 51 gols em 22 jogos. Antes dele se transferir para o Flamengo, em 2 campeonatos, parece, do Rio de Janeiro, ele foi artilheiro novamente pelo Bom Sucesso e subsequentemente pelo Flamengo, como já citei logo no início do vídeo, pelo Fluminense, Vasco da Gama, Penharol e River Plate, como citei. Pois bem, ele jogou até no São Paulo, que foi o último clube dele que ele veio jogar, foi em 51. Ele passou um ano jogando no São Paulo. Quando foi em 51, ele se aposentou do futebol, que já estava idoso para a época, como a gente chama hoje em dia, velho, né? O Leônidas se aposentou em 1951. Leônidas se aposentou e se tornou técnico do São Paulo Futebol Clube, onde ele é muito reconhecido até hoje, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, no Rio também, lógico que é o terra de nascimento dele. Ele é reconhecido, mas só que hoje a nova geração, vamos deixar claro, a nova geração não reconhece nem sabe da história do Leônidas da Silva, que foi um dos grandes jogadores que o Brasil teve. Participou por diversos clubes que eu já citei aqui no vídeo, não é? E de Copas do Mundo. Já participou de 2 Copas do Mundo, 2 edições. Mas participou no Brasil naquela época, tanto em 34 como em 38, não chegou a ser campeão. As 2 edições. Não é? Mas o Leônidas foi campeão dos clubes, como vou repetir mais uma vez: Flamengo, Fluminense, Bom Sucesso, River Plate. Ele fez muito sucesso, o Leônidas. Se a gente for pegar jogadores de outras épocas depois de Leônidas, é outra história. Vieram outros jogadores fantásticos como o Leônidas da Silva. Tá certo? Vieram outros craques. Quando o Leônidas participou de uma Copa, foi dado a ele que ele foi o criador da bicicleta. Ele não foi o criador. O criador foi um espanhol naturalizado chileno, naquela Copa de 34. Ele mesmo em 2004, onde ia falecer em 2004, o Leônidas disse: olha, eu não sou o criador da bicicleta. O criador da bicicleta foi um espanhol naturalizado chileno, que foi o criador. Mas a mídia aqui no Brasil na época dizia que o Leônidas tinha sido o criador da bicicleta. Ele não foi. O Leônidas não foi o criador da bicicleta. Certo? Isso é claro. Tá no Wikipedia. Quem quiser ver, tá lá no Wikipedia, a pesquisa que eu fiz a respeito do Leônidas. Ele próprio diz isso, que a criação da bicicleta não foi dele. Foi do espanhol naturalizado chileno, que criou a bicicleta na Copa de 34. E apelidaram ele, Leônidas, de Homem Borracha e também de Diamante Negro. Diamante Negro todo mundo sabe que é o chocolate, que aí a empresa adotou o apelido do Leônidas. A empresa surgiu por causa eu acho que não tem nada a ver, mas é um exemplo. Eu não estou ligando nada a outra não. O que seria uma coincidência, logicamente, Uma empresa se chamar Diamante Negro, mas não tem nada a ver com o Leônidas, logicamente. Porque em toda a sua vida o Leônidas jogou futebol, como eu já falei. Ele teve uma época que ele jogou até os 40 anos.
49, jogou. Tem uma foto dele no Wikipedia em 1940. Bem antiga. Então ele foi um craque, futebol para a época dele. Tá certo? O Leônidas foi sucesso da sua época, desde a sua juventude. Ele era um rapaz de sua época, bem o rapaz que eu falo, quando era na mocidade, bem moço. Né? A família dele queria que ele estudasse, se fosse alguém, um advogado, um doutor formado. Mas a paixão dele era o futebol. O time de coração dele não era o Bom Sucesso, não era o Flamengo, não era o Vasco, não era o Bangu, era o Fluminense. Por onde ele passou foi tricampeão. No início do século ele foi campeão. Quem quiser depois aí entra no Wikipedia, pesquisar, tá lá, ó. É só botar Leônidas da Silva. Tá lá. Tudo relacionado com Leônidas, vocês podem pesquisar. Beleza? Fechado? Então é isso. O Leônidas foi um campeão aqui dentro do Brasil. Na Argentina. Tá certo? Só não foi campeão mundial. Né? Pela seleção brasileira. Mas foi campeão pela seleção do Rio de Janeiro e São Paulo, né? E pelos clubes que passou. Tá certo? É isso que eu vim aqui hoje, nesta noite de sexta-feira, fazer esse vídeo, que eu estava devendo fazer esse vídeo aqui a respeito do Leônidas da Silva. Tá certo, meus irmãos? Meus amigos, eu chamo você, meus irmãos. Aí eu decidi hoje chamar um pouquinho você de meus irmãos, meus amigos. Vocês sempre me acompanham desde muito tempo, desde quando o canal foi criado. Beijo para vocês, bom final de semana e até a próxima.